Grupos de WhatsApp de rubro-negros, mensagens de benfiquistas, falando o seguinte do Jorge Jesus, depois do empate de ontem, Benfica e Santa Clara 1-1. Ó, o sonho do benfiquista é ver Jorge Jesus no Flamengo o mais rápido possível. Bom, tudo bem, é só um perfil, né? Benfica bruto. Mas acontece que é o seguinte, tem mais, ó. Fora Jesus, volte para o Flamengo. E sempre um flamenguista comentando. Sim, dá essa força, irmão, volta mister, tal. É porque o Jesus foi contratado, a gente entrevistou aqui o Luizão, que é o diretor esportivo do Benfica, para aquilo que o clube entendia seria uma temporada histórica. Chegando numas quartas de Champions, pelo menos, disputando o título português para ganhar, ganhando as Copas. Já perdeu a Supercopa de Portugal para o Porto. Caiu no mata-mata que antecede a fase de grupos da Champions para o PAOK, que está jogando hoje a Liga Europa. O objetivo, repito, era chegar numas quartas de Liga dos Campeões. E no Campeonato Português, o Benfica hoje é o terceiro colocado. Tudo bem que tem muita água para passar embaixo da ponte. Mas depois de 12 rodadas, o líder é o Sporting, com 32 pontos, 4 de vantagem sobre o Porto, que tem a mesma pontuação do Benfica e um saldo maior. Então o time hoje é o terceiro colocado de um campeonato que ele esperava dominar, como o Flamengo dominou o Campeonato Brasileiro aqui, né? Então, assim, está longe de ser o começo dos sonhos. O Jesus, como a gente já falou várias vezes aqui, inclusive com jornalistas portugueses, no seu retorno ao Benfica não é uma unanimidade, tem muita gente lá que torce o nariz para o Jesus, principalmente porque ele já dirigiu o Sporting, foi considerado à época um traidor, foi dirigir o rival, e porque ele é muito polêmico, né? E porque ele dá declarações nas quais muitas vezes o torcedor do Benfica entende que ele se coloca à frente do clube. Então ele não é unanimidade por lá. E na entrevista dele depois do jogo, a gente vê que o Jesus do Benfica, a gente vê mais uma vez, é muito diferente do tratamento que ele tinha aqui de Jesus no Brasil, do descobridor do futebol. Dá uma olhada no que foi a entrevista dele depois desse empate de 1-1 contra o Santa Clara. Se me aplaudiam de pé, não sei, não posso. Eu tenho 30 anos de treinador e só tive num país do mundo que me aplaudia de pé todos os jogos. Portanto, não sei, e não me aplaudiam de pé 20 nem 30, eram 70 mil. São situações que todas as equipas em todo o mundo é assim. Os resultados influenciam também a forma como tu possas ser aplaudido ou não. Se vocês entenderam, ele estava falando isso. Aqui eu não sou aplaudido de pé, normal, só foi aplaudido de pé em todos os jogos uma vez na vida, que foi no Brasil, não era por 20, 30 mil, eram por 70 mil. No caso, o Maracanã lotado, que tinha no Mister a grande figura, o grande regente. Maestro, Jesus sem Flamengo não é a mesma coisa e Flamengo sem Jesus também não conseguiu ser a mesma coisa, hein? Infelizmente ele fez uma opção, né? Que foi aquela, teve a renovação do contrato e ele fez a opção de voltar, né? Eu acho que ele tinha certeza que o que aconteceu com Jesus na temporada de 2019, Kleber, até hoje a gente diz que realmente, começando 2020, falei que dificilmente iria acontecer, né, o que tinha acontecido em 2019 em todos os sentidos. E ele conseguiu, num pequeno espaço de tempo, né, conquistar todos os torcedores, não só do Flamengo, porque da forma como o Flamengo jogava, inclusive os torcedores adversários admiravam também, você junta isso às conquistas, né? É lógico que não é fácil. Ainda mais você tem o investimento que foi feito do Benfica, né, para que pudesse exatamente fazer uma campanha excepcional em todos os sentidos. E já começa logo com a decepção, que é a eliminação de você não poder jogar e dar continuidade, entrar na fase de grupos da Champions League. Olha aí os números. Os números são realmente impressionantes, né? De todos os investimentos que foram feitos, já pensando exatamente numa grande temporada, infelizmente. Mas ele fez muito bem ao Flamengo e o Flamengo fez muito bem ao Jesus. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. Ô maestro, e esses valores para o futebol português são considerados altas cifras, hein?
Desses, o que não chegou ainda foi o Lucas Veríssimo, né? Anunciado ontem como novo reforço do Benfica, só vai depois da Libertadores. Mas o Darwin Nunes, atacante uruguaio de 21 anos, chegou com grande cartaz. Everton Cebolinha, jogador de seleção brasileira. O Pedrinho não é um pedido do Jesus, ele chegou antes do Jesus. Inclusive o Jesus nem é muito fã do Pedrinho. Mas ele chegou para jogar essa temporada como um jogador de seleção olímpica do Brasil. O Waldschmidt é um atacante alemão de 24 anos que custou 15 milhões de euros. O Otamendi, o Benfica, sei lá por quê, foi gastar 15 milhões de euros no zagueiro argentino. Gosto é gosto. O Lucas Veríssimo chega agora, o Gilberto chegou por 3 milhões e o Vertonghen, jogador de Copa do Mundo, foi sem custo. Então o Benfica considera o pacote, para os padrões do futebol português, muito bom. Só que até agora a campanha é muito abaixo do que todo mundo esperava. Rizek, eu estou vendo aqui, ó, o Benfica tem 37 títulos portugueses, o Porto tem 29 títulos portugueses e o Sporting tem 18 títulos portugueses. Você pega as últimas temporadas, se você vir aqui eu estou vendo aqui o Boa Vista, vai de 2001 para cá, o Sport foi campeão em 2001 e aí de lá para cá só deu Porto e Benfica. Só deu Porto e Benfica de 2001 para cá. Com períodos assim, 3, 4 títulos para o Porto, 3, 4 títulos para o Benfica, e foi essa última sequência do Benfica aqui, quando ele conseguiu 4 títulos de 13 até 17, né, das temporadas lá, e aí nos outros últimos, Porto, Benfica e Porto. Me parece assim, ó, o Flamengo do atual não é igual ao Flamengo do Jorge Jesus. E a gente falou um monte de vezes isso, até com o Júnior, esquece o Flamengo de 2019, põe na história, põe no livro, demorou para o Flamengo de 2019 fazer a história que fez, o tanto tempo que o último foi o Flamengo do Júnior. Não é título, é o Flamengo do Júnior, do Zico, fez história. O Flamengo foi campeão depois e tal, o Flamengo do Petkovic, do Adriano, mas assim, história, de você falar, nossa, que time espetacular, né? Eu não sei se faria a mesma coisa esse ano com o Jorge Jesus, e nós nunca vamos saber. E o Benfica está fazendo o que o futebol português faz o tempo todo, todas as temporadas. Esse equilíbrio, esse perde, ganha, classifica, chega lá, faz uma boa liga, não faz boa liga. Sem fazer nenhuma menção ao personagem principal do nome dele, não tem milagre, velho. Não tem milagre. Esquece. O Mas Jesus cair para o fez no Paok, Flamengo. Kleber. Milagre foi o Paok eliminar o Benfica. Não, é que assim, é que cair para o Paok, André, é como você cair para o Tolima, Exato. como você cair para o Mirassol. Mas acontece. O que eu quero dizer é que acontece. O Flamengo podia ter caído para o Emelec. Ah, mas não caiu. Na Copa do Brasil caiu para o Atlético Paranaense. Claro que o Atlético Paranaense tem outro tamanho em relação ao Paok, porque o futebol grego... A seleção portuguesa caiu para a seleção grega uma final de Liga dos Campeões dentro da Europa, dentro de Lisboa. Entende? O que eu quero dizer é que não é bom cair para o Paok. Mas ele estava chegando quando caiu para o Paok. Não tem milagre, gente. Não me parece ter milagre. Aquele time do Flamengo era, como é hoje o time do Flamengo, mas aquele time do Flamengo de 2019 era muito melhor do que os outros. E o Jorge Jesus foi muito melhor do que os outros. Não sei, pode ser que ele volte para cá daqui a 1, 2, 3, 10 anos e faça a mesma coisa. Mas assim, achar que o Benfica ia nadar de braçada no Campeonato Português, na Liga dos Campeões da Europa, eu acho que é esperar alguma coisa que dificilmente o futebol te oferece numa normalidade, compreende? Dificilmente te oferece numa normalidade. Rizek. O Liverpool, cheio de libra, demorou 5 anos para ganhar campeonato com o Klopp. Criar uma expectativa praticamente fora Mas do quem normal criou do foi futebol, o próprio né? clube. O Luizão participou aqui do Seleção e falou que a meta era quartas da Liga dos Campeões. Não chegou nem na fase de grupos. Ganhar as Você tem Copas e ganhar o razão, Campeonato eu tô- Português. Não, Foi eu o não clube tô- que criou eu não essas tô metas. apontando o dedo. Não, você tem razão, não estou apontando o dedo para ninguém, não. O assunto é engraçado, é bom, é engraçado no sentido de é um assunto interessante. É que assim, o clube cria também expectativa que não vai cumprir. Eu imaginar que o meu time foi montado para ser, eu achar que eu vou chegar, eu objetivar chegar, é um papo.
os outros também, né? Os outros também têm o mesmo sonho. Aninha? Não, é assim, eu tenho o maior respeito por tudo que aconteceu nesse semestre do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro, né? Mas eu acho que ele foi alçado a uma condição de técnico de ponta que ele nunca foi, né? Essa é a realidade. Ele faz um trabalho incrível em 6 meses aqui, com um elenco muito fortalecido em relação aos demais e numa liga muito fragilizada que é a nossa liga brasileira aqui. A gente tem que sempre pontuar isso. Ele foi alçado a uma condição que antes do Flamengo ele nunca se colocou. Ele chegou em 2 finais de Liga Europa, perdeu as 2. Ele foi campeão português e ele não saiu. Saíram vários técnicos portugueses ali, né, para treinar além Portugal, em ligas fortes, e o Jorge Jesus não deu esse passo. Faltou isso na carreira dele. Ele vem para uma liga inferior que a Liga Brasileira, com todo respeito ao futebol que a gente pratica aqui, mas a gente alçou ele a um técnico de ponta por esse trabalho que ele fez com esse time em cima de uma liga que é a nossa Liga Nacional. Quando ele volta para Portugal para dar esse outro passo, ele volta a ser o Jorge Jesus que ele sempre foi. Então, assim, dentro do futebol brasileiro, ele é especial. A minha avaliação é muito cética em relação a isso, de uma liga muito fragilizada, em que ele conseguiu colocar todo o conhecimento dele de Brasil, ele sabe muito de futebol brasileiro, e esse foi o diferencial para ele se adaptar tão rápido ao futebol brasileiro, com as contratações que ele conseguiu. Mas nós alçamos o Jorge Jesus a um patamar, né, que ele nunca alcançou. O Flamengo colocou ele num patamar de visibilidade e de importância que ele não sustentava antes de vir para o Flamengo. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração que nessa história eu tenho muito claro para mim que o Flamengo fez muito pelo Jorge Jesus. A troca ali ela é 0-0, mas o Flamengo alçou o Jorge Jesus a uma condição que ele nunca sustentou antes do Flamengo. Então, eu sou muito cética em relação a isso. Ele voltou a ser o Jorge Jesus que ele era. E aí, para ele voltar a ser o que ele foi, é essa relação que ele tem com o futebol brasileiro e de ficar lembrando toda hora que no futebol brasileiro eu era muito valorizado. E vai ser, porque aqui nossa liga é fragilizada, ele rompe com um paradigma de anos do nosso futebol pragmático, do nosso futebol competitivo por uma bola, né? Claro que não, a gente viu outros times jogarem bonito aqui, Grêmio, Corinthians, Santos, mas dentro dessa realidade que a gente viu o futebol brasileiro passar, ele é muito importante. Mas para mim, a gente alçou ele a um patamar que ele não se sustentava antes de trabalhar no Flamengo. Mas foi isso que assustou, Aninha. O Jesus é um treinador médio para baixo no cenário europeu. Ele nunca foi de ponta no cenário europeu. Tanto que o técnico português que foi contemporâneo dele, que foi para uma liga maior, foi o Andrés Vilas-Boas, que quando dirigia o Porto, ganhava dele Jesus como técnico do Benfica. O Jesus era quase que um freguês do Andrés Vilas-Boas. O Vilas-Boas foi dar voos mais altos, o Jesus não foi. Ele fala que é muito por causa da língua, porque o Jesus sempre se coloca num patamar muito acima do que o que ele tem na Europa. Mas o que assustou é que um treinador médio do futebol europeu, médio para baixo, chegou aqui e fez o que fez. Isso fez a gente olhar para o nosso futebol e falar, caramba, o que está acontecendo? Que um cara médio Isso diz muito mais sobre o nosso futebol, né? Também acho. Disse muito mais sobre a gente do que sobre o Jesus. Também acho, totalmente, também acho. Mas eu acho o seguinte, André, que o trabalho que ele fez no curto período, ele tem que ser ressaltado sempre. Claro, entendeu? claro. Mesmo com com o nosso patamar lá embaixo, tudo isso. Porque nenhum time brasileiro nos últimos anos jogou um futebol tão envolvente, tão conquistador, né? Como o Flamengo jogou em 2019 com ele. Em relação a tudo que a Ana falou, eu também acho, mas é porque havia uma falta, vamos dizer, de um treinador que revolucionasse um pouco o nosso futebol. Tanto que a gente pedia, inclusive, que o treinador brasileiro pudesse tirar o Flamengo como exemplo para a seleção jogar da mesma forma, o que praticamente é impossível, porque a mentalidade, o conceito, as ideias do nosso treinador, da seleção brasileira, bastante diferente daquela que ele teve. Ressaltando uma coisa, né? O Jorge Jesus teve a chegada de 4 jogadores da Europa que deram exatamente a sustentação para que ele pudesse implementar todas as suas ideias e desse muito certo. Eu acho que ele tem muitos méritos, mas o futebol não é 2 mais 2. Não no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, né? Você precisa realmente ter algumas coisas que se encaixem para você poder chegar aos resultados, o que é muito difícil, o que aconteceu com ele aqui em 2019. Bom, o Jesus diria... E vocês falaram uma coisa, rapidamente, juro, vocês falaram uma coisa, você e a Ana, que diz muito mais a respeito do nosso futebol
do que... É muito assim, mas assim, ele conseguiu, com esses jogadores vindos da Europa, ele conseguiu fazer um negócio que nós não estávamos fazendo muito, que é o tempo todo você mexer com esses caras, você tornar esses caras efetivos dentro do campo, fazer as coisas. E pode ser essa soma aí dos jogadores que vêm da Europa e tal. E nós até às vezes tentamos... E quando se fala isso, os técnicos brasileiros, os que falam, vocês estão falando mal. Não, não é falar mal. Havia um conforto, como disse a Ana. Um conforto desconfortável, na verdade, né? Era um conforto ruim. Você não estava naquela poltrona bacana. Você estava ali, num banquinho, sem almofada, tal, mas estava sentadinho ali, estava tudo bem. Ele deu, e o São Paulo, da mesma maneira, deu uma mexida, deu uma agitada. O São Paulo até